Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho e esse é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sábado, dia 5 de outubro, de abril, outubro de abril, e nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje o nosso vídeo pré-jogo, isso mesmo, o vídeo pré-jogo. Hoje, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a segunda rodada, Botafogo e Juventude. Jogo este no estádio Newton Santos, no horário de 21 horas, né? Infelizmente entrou aí essa frente fria aqui no território brasileiro, no Rio de Janeiro principalmente, né? Principalmente que eu digo porque nós moramos no Rio de Janeiro e o Botafogo joga no Rio de Janeiro. Então muita chuva, muito frio e vamos ficar na expectativa aí do público. É o primeiro jogo do Botafogo no estádio Newton Santos, né? Então o ideal seria que tivéssemos casa cheia, mas em virtude desse tempo, nós aí vamos ficar numa perspectiva aí, numa apreensão para ver se vamos ter casa cheia. Bom, hoje, como eu falei, nosso vídeo pré-jogo, mas eu queria fazer uns pequenos comentários que eu tenho percebido aí durante essa semana, sabendo que nós fomos derrotados, né? Fomos derrotados na quarta-feira pela Universidade do Chile, pela Libertadores, e aí agora levantar a cabeça e tentar fazer a vitória no estádio Newton Santos, neste jogo do Campeonato Brasileiro contra o Juventude. Bom, o primeiro comentário que eu queria fazer é que está gerando uma discussão na CBF, né, com a CBF, com a Federação do Rio de Janeiro, com o Batalhão Especial de Policiamento nos estádios, com relação aos jogos do Vasco em São Januário. Não é os jogos, é o jogo. O jogo Vasco e Flamengo. E eu tenho visto muitos debates, muitos comentários. O Vasco tem direito, o Vasco não tem direito. Bom, todo mundo acha que o Vasco tem direito, isso é unânime. Segundo, todo mundo acha que quem tem que fazer a segurança do estádio é o Batalhão Especial de Policiamento de Estádio. Mas me parece que já houve uma declaração ou um posicionamento, uma posição do batalhão de que não é possível realização do jogo Flamengo e Vasco no estádio de São Januário, tirando assim um direito que é do Vasco, é um direito do Vasco, correto? Aí o detalhe que eu faço, né, eu até mandei ontem um Twitter pro programa SBT Esporte Rio da Fernanda Maia, mas eu já mandei no final e não foi lido esse Twitter. O que eu falei? Engraçado é que nessa discussão toda, ninguém fala sobre a igualdade de armas, né? Paridade de armas, que fala assim, ou seja, todo mundo disputar um torneio, um campeonato em qualidade, em garantias iguais, direitos iguais. Por exemplo, o Botafogo é o único time do futebol brasileiro ou do futebol carioca que é obrigado a jogar com o Vasco em São Januário. O Botafogo joga com o Vasco em São Januário mediante as condições que é imposta pelo mandante. 5%, 10%, nenhum. O Botafogo joga com o Vasco lá em São Januário. O Fluminense não joga. O Flamengo não joga. Por que isso? Isso não é só uma questão de igualar as condições do Vasco, mas é uma questão também de igualar as condições do Botafogo. Então, isso seria o ideal, que todos tivessem como compromisso
assinar ali um termo de que tem que jogar lá em São Januário, né? De que estão dispostos a jogar em São Januário. Esse que é o correto. Assim como o Vasco sai de São Januário para jogar no Maracanã contra o Flamengo e para jogar no Maracanã contra o Fluminense e para jogar no estádio Newton Santos contra o Botafogo. Mas o Botafogo é o único time carioca que é obrigado a jogar com o Vasco em São Januário. Para o jogo Botafogo e Vasco não tem restrição. Não tem restrição nenhuma. Mas para o jogo contra o Flamengo tem restrição. Para o jogo contra o Fluminense, talvez agora não terá mais restrição. Mas para beneficiar o Flamengo, tem a restrição. Então, isso é totalmente errado. Bom, esse é o primeiro assunto. O segundo assunto é a questão aqui de uma declaração do Abel Ferreira. Hoje o vídeo vai passar um pouco, mas é importante. O Abel Ferreira deu uma entrevista e ele fez uma citação de uma declaração do Ranieri, o volante do Corinthians. Por que eu estou citando isso? Porque eu, no ano passado, eu falava sobre a covardia dos times brasileiros ao enfrentar o Botafogo. Uma coisa é você jogar na retranca. A retranca é uma estratégia de jogo. Agora, não jogar futebol, parar de jogar futebol, isso é uma covardia que deve ser punida pela arbitragem. A arbitragem deve punir essas questões. E o Ranieri, o jogador do Corinthians, o Abel Ferreira, ele fez questão de frisar isso. Não era a declaração do Abel Ferreira, era uma declaração do próprio jogador do Corinthians, aonde ele dizia que se fosse preciso parar o jogo, eles parariam, porque o jeito de enfrentar o Palmeiras é assim, é parando o jogo, é não deixando o jogo jogar. E aí o Abel computou lá nas anotações dele 15 minutos de jogo interrompido por conta dos jogadores do Corinthians. E assim também foi no ano passado com os jogadores do Botafogo, com o time do Botafogo. Jogo contra o Juventude, jogo contra o Criciúma, jogo contra o Cuiabá. Todos esses jogos, os times faziam o mesmo expediente com o Botafogo. Ou seja, não jogavam futebol. Ficava ali fazendo aquela cera, aquela interrupção de jogo. Então, só para ver que aquilo que eu falava lá no passado, agora o Abel está reclamando. Correto? E isso ele está reclamando mediante a declaração do próprio jogador do Corinthians. Assim como, se não me engano, um jogador do Cuiabá falou para o Marlon Freitas. Ele falou, cara, me desculpa, pediu até desculpa. Falou, pô, me desculpa, mas o único jeito de ganhar ponto de vocês é paralisando o jogo. Não sei se vocês vão se lembrar disso. Naquele momento ninguém deu atenção para a declaração do jogador, mas agora, como foi com o Abel e como foi também o jogador do Corinthians, colocaram isso ali em pauta. Então, esse é outro detalhe que eu estou falando aqui. Vamos ver aqui, que eu estou tudo aqui anotado aqui, tenho que fazer aqui. Ah, sim. Agora, o Botafogo está procurando um jogador ali para meia ofensivo, né? E aí vem o Cauli, vem o Cristaldo, né? E aí eu fico pensando, né? Porque uma das minhas... um dos meus passatempos é ficar pensando ali, pô, quem o Botafogo poderia contratar. Eu já falei muito sobre o Mastriani, ainda quando ele era do América Mineiro, antes dele ir pro Atlético Paranaense, eu falava do Mastriani. Ontem também, pela primeira vez, eu vi alguém falar numa mídia tradicional, eu vi alguém falar que o que eu já tinha falado, que no jogo, que na estreia do Mastriani no Atlético Paranaense, ele fez 5 gols. 5 gols ele fez na estreia. Eu até no vídeo eu falei, pô, o Botafogo podia pegar esse cara. Pô, um cara que faz uma estreia com 5 gols no Campeonato Paranaense. Então, eu falei, e ontem alguém falou também. Não me lembro quem. Bom, aí eu fiquei pensando num jogador. E aí eu fui procurar onde ele está. Infelizmente, ele foi emprestado para o Cerro Porteño. Era o Terãs, também do Atlético Paranaense. O Terãs seria um jogador. Ah, mas pô, olha o nível do Botafogo. Cara, não é questão de nível, é que agora não tem ninguém e você precisa de alguém.
Entendeu? Então, quando você não tem... Olha, eu diria até para você, ó, até o Nenê, que tá, não sei nem onde está o Nenê, não sei nem se ele aposentou. Eu queria, porque nós não temos o jogador de jogadas individuais. Tu tá entendendo? Nós não temos esse jogador. Então, você tem o Nenê, você tem o Jean Carlos, você tem um jogador que vai tentar alguma coisa. Vai tentar alguma coisa. Vai tentar uma jogada individual. Então, eu fiquei pensando, aí pensei no Terãs. Olha só, não é questão de Nenê e Giancarlo, é questão de eu ficar pensando que eu não consultei todo mundo, não conheço todo mundo, não lembro de todo mundo, mas lembrei do Terãs, que seria um jogador interessante para o Botafogo nesta posição. Tá? Então, esse é o segundo assunto, era o Terãs. Deixa eu ver aqui se tem mais algum assunto aqui. Não, deixa eu ver agora. Não, vem o pré-jogo, né? Ah, sim. O interesse do Botafogo pelo jogador Montoro, né? É alguma coisa Montoro. É um jogador do Vélez Sarsfield, de 17 anos, que joga ali naquela posição, meia ofensivo. Então o Botafogo tem interesse nesse jogador. Aí é o que eu falo, cara. Tem interesse? Chega lá com dinheiro. Quanto custa? Tanto. Conversa com o clube, eu vou pagar. Conversa com o jogador, você aceita, paga e traz. Porque daqui a pouco vai chegar um monte de gente interessada. Infelizmente esse nome estava sendo guardado, mas vazou. Como tudo, de um jeito ou de outro, vaza as informações. Então esse jogador aí. Bom, agora vamos ao pré-jogo propriamente dito. O Botafogo vai enfrentar o Juventude. Ah, Celso, o que você acha? Cara, eu sempre falo o seguinte, não me interessa o time adversário. O que me interessa é que o Botafogo, é que eu veja. É que eu vejo, não escutar falar, não, eu escutei falar, não, é que eu veja que o time é bem treinado e eu já vi treinamentos, né, até que foram disponibilizados aí em aberto, né, treinos abertos do Botafogo, que muita gente ficou surpreso com o tipo de treinamento que é realizado para os jogadores do Botafogo, as declarações do técnico. Então eu tenho que ver que tudo isso que está sendo no entorno seja refletido na atuação dos jogadores dentro do campo. Até o momento eu tenho visto exatamente aquilo que está sendo dito, correto? Aquilo que está sendo treinado. O que falta? Que o próprio técnico observou. É a sintonia fina no último terço. Cara, o time do Palmeiras não jogou. A defesa está muito bem postada do Botafogo. O meio-campo está bem postado, mas está falhando no último terço. Está falhando no último terço. Menos a defesa, mais o meio-campo e ataque, que são aqueles que estão mais tempo no último terço. A defesa fica mais resguardada, exceto os laterais que vão mais no apoio. Mas os nossos laterais continuam errando muitos cruzamentos, correto? Os nossos meias e o nosso meia avançado, no caso, e os nossos atacantes estão errando muitas bolas no último terço. Muitas decisões são tomadas equivocadamente, então precisa melhorar. Cara, o Palmeiras não jogou contra o Botafogo, teve uma bola, não fez, né? Não fez. E o Universidade do Chile também não tocou na bola. O Botafogo tomava a bola toda hora, eles não pegaram na bola. Foram duas vezes no ataque, uma estava impedimento e a outra, diferentemente do jogo contra o Palmeiras, o jogador fez o gol e eles ganharam de 1-0. Né? Por quê? Botaram aquela linha de 5, e aí eu já falei isso no vídeo de ontem. Cara, a linha de 5 precisa de um jogador individual. Aquele que faz jogadas individuais, aquele que confronta essa linha, onde ele, na habilidade, ele consegue furar essa linha. E nós não temos esse jogador ainda, ou o jogador que estaria preparado para isso. O Savarino não jogou e o Santiago Rodrigues não foi bem, né? O pessoal fala Santi Rodrigues. Santi Rodrigues não. Para mim, Santiago Rodrigues. Está lá na camisa Santi, que é uma abreviação, para não botar tudo lá na camisa. Mas é o Santiago Rodrigues. Ele não se portou bem, correto? Ele não conseguiu fazer essas jogadas individuais.
E o nosso ataque, né? O nosso ataque que começou com o Matheus Martins e o Santiago Rodrigues e o Igor Jesus não conseguiu funcionar. Bom, então é isso. Então o que eu quero ver é isso, que o Botafogo esteja melhor nessa sintonia fina, nesse terço final, e que essas jogadas sejam concluídas a gol. O importante, na minha opinião, é o Botafogo abrir o placar. Conseguir abrir o placar rapidamente. Porque aí eles vão ter que tirar aquela linha de 5. Eles vão jogar com linha de 5. O Fábio Matias já sabe que o Botafogo tem dificuldade de jogar contra times que atuam com a linha de 5. Por que ele sabe? Porque ele já foi treinador do Botafogo. Interino, mas ele foi treinador do Botafogo. Então ele vai jogar com a linha de 5. De repente com a linha de 6 e de repente até com os 10 lá atrás. Então vai ser muito difícil para o Botafogo. Então o importante é que o Botafogo abra o placar. Qual a escalação que você gostaria? Aí, mais uma vez, cara, essa é a minha escalação. Não tem provável escalação. Você vê que na provável escalação de todo mundo, inclusive na minha, no jogo contra a Universidade do Chile, não deu nada certo, porque ele entrou com Matheus Martins e Santiago Rodrigues. Eu achei que ele ia entrar com Arthur, e somente a dúvida lá do lado esquerdo entre o Santiago e o Matheus Martins. E ele acabou entrando com os dois e o Arthur ficou do lado de fora. Então não tem esse negócio. Ninguém acerta nada. Correto? Ninguém acerta nada. Então é a minha escalação. E a minha escalação é a mesma de sempre. Ah, mas tem que poupar jogador. Cara, quem tem que poupar o jogador é o técnico, não sou eu. Eu não recebo as informações que ele recebe. Eu não recebo. Então eu falo a minha escalação. Então a minha escalação é John, Vitinho, Jair, Alexandre Barbosa, Alex Telles, Gregory Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Igor Jesus. Esse é o time. E o Patrick de Paula. Patrick de Paula. Correto? Então vou repetir. John, Vitinho, Jair, Alexandre Barbosa, Alex Telles, Gregory Marlon Freitas, Arthur, Savarino, Patrick de Paula, ou Patrick de Paula e Savarino, e Igor Jesus lá na frente. Então, esse é o time do Botafogo. Não tem mistério. Vou repetir. John, Vitinho, Jair, Alexandre Barbosa, Alex Telles, Gregory Marlon Freitas, Patrick de Paula, vamos colocar assim, Arthur, Igor Jesus e Savarino. Acabou, esse é o time. Ok? Então, esse é o nosso vídeo pré-jogo. Espero que o Botafogo chegue à vitória e que abra o placar o mais rápido possível para não ter muito sofrimento. Porque abrindo o placar, eles vão ter que sair para o jogo, e saindo para o jogo, é possível que o Botafogo tenha maiores facilidades para fazer um placar mais dilatado, ok? Mas 1-0 já tá bom. Então é isso aí. Ó, lembrando também, cara, não adianta ficar chateado caso haja alguma coisa, algum imprevisto, um empate, alguma coisa assim. Cara, é segundo jogo somente. É segunda rodada somente. Lembrando que no ano passado nós começamos perdendo para o Cruzeiro. Nós já começamos perdendo para o Cruzeiro. Correto? E chegamos onde chegamos. Bom, então vamos lá. Meu nome é Celso, no nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Te peço que se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os vídeos, dá like, muito like é a linguagem do YouTube. Compartilha nossos vídeos no seu grupo de WhatsApp, ok? Ajuda aí o nosso amigo aqui a ter mais inscritos no nosso canal para a gente poder fazer uma interatividade mais legal, ok? Então, um grande abraço, saudações alvinegras.